Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que é muito importante, que é queda de cabelo na infância. Olá, meu nome é Caroline Romanelli, eu sou médica dermatologista e sou coordenadora do ambulatório de tricologia da PUC de Campinas e eu vou falar hoje sobre um tema que eu acho que é um tema muito importante, que é sobre queda de cabelo na infância. Existem vários tipos de queda de cabelo na infância, mas um dos mais comuns é o chamado eflúvio telógeno. O que é isso? Eflúvio telógeno é uma queda de cabelo difusa. Geralmente a criança tem uma queda de cabelo, a mãe, percebe no banho, às vezes quando tá muito pequenininho, tá na banheira, que quando penteia o cabelo, lava, começa a sair o cabelo, mas ela não acha nenhuma falha do couro cabeludo. Isso é uma queda que a gente chama de difusa. Quando a mãe percebe que isso está caindo a mais, é sempre interessante consultar um pediatra, ou seja, um dermatologista, para avaliar se isso está muito intenso ou não. Na maior parte das vezes, esse eflúvio ele pode ser causado por um estresse, que a gente fala. Esse estresse não necessariamente é um estresse mental, mas ele pode ser um estresse físico, como uma infecção mais grave, uma febre, um procedimento cirúrgico. E isso pode causar, depois de 2 a 3 meses, uma queda difusa na criança. Geralmente esse processo ele é autolimitado, ele pode durar de 1 até 3 meses e depois resolve. Se essa queda for muito intensa, a gente acaba prescrevendo algum tratamento para a criança. É importante falar também que se essa queda começar a ser muito crônica, mais de 3, 4 meses caindo, a gente tem que fazer alguns exames, porque uma das coisas que podem dar essa queda é hipotireoidismo, doenças da tireoide, alterações da tireoide, deficiências de vitaminas como anemia, entre outras. Uma segunda queda de cabelo que acontece muito na infância são quedas localizadas, que a gente chama de rodinhas sem cabelo. Então, quando a mãe percebe que o cabelo da criança começou a formar áreas de alopécia, rodinhas sem cabelo, um diagnóstico, os diagnósticos possíveis podem ser 2. Um que chama alopecia areata e outro que é a micose, que a gente chama de tinea capitis. Qual que é a diferença entre as duas? A alopecia areata ela é uma doença autoimune, então ela não pega, ela não passa e ela é uma doença causada como se fosse um mecanismo de defesa do seu corpo contra os fios, então que a gente chama de doenças autoimunes. Ela pode começar com uma rodinha ou ela pode virar uma alopecia total, que é a perda de todos os fios, ou universal com perda de sobrancelhas, cílios. Mas a gente costuma ver na infância os casos mais leves, São raros os casos mais graves. Isso precisa de uma avaliação dermatológica e o tratamento é com uso de corticoide tópico. Dependendo do grau, a gente precisa avaliar outros tratamentos. E a diferença da tinea? Tinea é uma micose. Geralmente é também uma rodinha sem cabelo, mas ela tem uma descamação. E os fiozinhos eles ficam bem curtinhos, de diferentes tamanhos. Então isso pega, Então é muito importante também ter uma avaliação do pediatra, ou do dermatologista, porque existem alguns casos de tinea capitis, que é a micose do cabelo, que pode ser passada por pente, por toalhas. Então existem alguns tipos de fungo que eles são transmissíveis entre as pessoas. Então por isso que a mãe, a gente precisa tratar o mais rápido possível, porque senão a criança ela pode acabar passando isso, na escola ou mesmo dentro de casa para os irmãos. Um terceiro tipo de queda de cabelo, que é um pouco mais raro, mas acontece, que é a chamada tricotilomania. O que é isso? Isso não é uma doença propriamente do cabelo, é um transtorno de impulso. Então é aquela criança que às vezes é um pouco mais ansiosa, que tem o hábito de puxar o fio. Não necessariamente ela puxa o fio, mas é aquela criança que às vezes está num período mais estressante, ela pode ficar enrolando o cabelo, ela pode ficar mexendo na sobrancelha, ela pode ficar puxando o cabelinho aqui de trás, coçando o couro cabeludo. Então isso é um transtorno de impulso, a gente chama de tricotilomania. Então isso tem um tratamento dermatológico e precisa de uma avaliação do psiquiatra, do psicólogo para acompanhamento conjunto. Bom, então esses são os principais tipos de alopecia na infância e se você tem um conhecido, se seu filho está passando por algum problema assim, calma, isso tem tratamento, mas é muito importante que você procure um bom profissional, alguém que tenha experiência no assunto e que consiga tratar o mais rápido possível todas essas patologias. Bom, é isso. Obrigada. Obrigado, até o próximo vídeo.
Bom, é isso. Obrigada e até o próximo vídeo.